que é o jejum? Mateus capítulo 6, então, versículo 16, diz assim: quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecerem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Vimos aqui no capítulo de Mateus, capítulo 5 de Mateus, Jesus começa dizendo, quando jejuares. Primeiro, então, nós vamos perceber que Jesus, ele pressupõe que todo crente vai jejuar. Ele já está dizendo, olha, quando vocês jejuarem, vocês vão jejuar assim. Então, não precisa de uma ordem, porque ele já está pressupondo que vamos fazer isso. O que é o jejum? No Velho Testamento, nós vamos ver muitas pessoas, muitas referências a jejuns, mas lá no capítulo, Salmo capítulo 35, versículo 13, nós vemos o rei Davi dizendo as seguintes palavras. Salmo capítulo 35, versículo 13, ele diz: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, eu afligia a minha alma com jejum e oração. Afligir a alma, Levítico capítulo 16, versículo 29, 23, 27, tem uma ordem do Senhor, e lá Deus manda, no dia da expiação, o povo, ali para eles, povo judeu, era uma ordem do Senhor. Deus diz para Moisés, Moisés, ordena ao povo, que nesse dia afligireis as vossas almas. E se afligir a alma é jejum. Então, irmãos, jejum bíblico é jejum de alimento, é abstinência de comida e ou bebida, e ou água, né? Muitas vezes a gente faz jejum, mas continua tomando água. Talvez é muito comum esse tipo de jejum, mas esse jejum aqui do dia da expiação era 24 horas, sem comida e sem bebida. As crianças também não podiam comer nem beber, nem os animais podiam comer e beber nesse dia, porque era um dia de afligir a alma. Talvez, irmãos, isso estivesse apontando para a aflição de alma que o Pai iria passar e que o próprio Senhor Jesus passou por ela, porque era no dia da expiação. E o dia da expiação é o dia em que Jesus foi crucificado, é onde ele derramou o seu sangue. Ele foi o cordeiro pascal, o cordeiro que teve o seu corpo ferido, o seu sangue derramado pelos pecados da humanidade. O sacrifício do dia da expiação era aquele sacrifício anual que o sacerdote fazia pelos pecados da nação. E então nesse dia eles tinham que afligir as suas almas, não comer nem beber nada. Aqui, irmãos, já fica talvez uma instrução para nós. Hoje, você que jejua, você que tem o hábito de fazer essa prática, e meio que virou uma certa moda nos nossos dias de hoje. Você pode jejuar de Facebook, você pode jejuar de televisão, você pode jejuar só da carne, o resto pode comer, você faz jejum de internet, né? Esses outros jejuns assim, eu acho que isso é até louvável do ponto de vista de uma certa disciplina, mas isso não passa realmente de uma disciplina. E um jejum parcial assim, onde você, eu só não vou comer a carne, talvez ele é muito mais uma dieta do que um jejum mesmo. O jejum bíblico é o jejum de abstinência de alimentos, ficar sem comida ou sem água. Qual o objetivo do jejum? Mas o primeiro, irmãos, o objetivo do jejum fala para nós de valores, porque quando nós deixamos de alimentar a nossa carne, nós estamos atribuindo valor, que Deus vale mais do que a nossa própria vida. Deus vale mais do que a nossa necessidade mais básica, nossa necessidade biológica mais básica nesse mundo, que é comer e beber. E das necessidades biológicas, a mais básica é a comida e a bebida. Quando nós abrimos mão, quando nós deixamos de lado isso, nós estamos dizendo: Deus, o Senhor vale mais para mim do que a comida.
Então, quando nós fazemos o jejum com essa atitude, com esse desejo no coração, nós estamos fazendo o jejum com a motivação e com os objetivos corretos. Quando nós jejuamos, precisamos separar um tempo para buscar Deus, porque jejum é isso. Irmãos, eu vi pessoas, vou fazer jejum de televisão. Vamos fazer 40 dias de oração e jejum, campanha. Jejum de que você vai jejuar o quê? Jejum de televisão. Mas aí vai para o cinema, vai para o parque, vai para a praia, vai para... Peraí. Por favor. Isso não serve nem para educar a criança. Não serve. Quando nós olhamos, se nenhum judeu morreu porque deixou o filho, bebê, criança, bebê eu não tenho notícia, mas criança, sem comer nem beber, nenhum deles morreu. Para que serve o tempo de jejum e oração? É para separar esse tempo para buscar e orar a Deus. Ficar simplesmente sem jejuar não vale a pena. Eu, quando fiz meu primeiro jejum assim mais rigoroso, eu saí e ficava andando de um lado para o outro para tentar passar o tempo, porque eu não aguentava mais. Foi tudo errado aqui, foi um desperdício, né? Depois eu aprendi a fazer a coisa certa, porque não adiantou nada. Eu simplesmente passei fome, não orei, não busquei a Deus, e não valeu de nada. Terceiro, o objetivo do jejum é para demonstrar quebrantamento, humilhação, dependência, pedido de perdão. Em muitas ocasiões nós vamos ver no Velho Testamento as pessoas fazendo jejum. Esse texto mesmo de Davi, me vestir de pano de saco e cinza, quando Davi foi descoberto o pecado e que nasceu o filho, o primeiro filho do adultério, fruto do adultério dele com Batseba. Deus falou que aquela criança iria morrer, a criança ficou doente, e por 7 dias, enquanto a criança esteve viva, Davi não comeu nada, ficou vestido de pano de saco, ele estava em jejum, mas ali era misturado ao jejum alguma atitude de humilhação, de quebrantamento. E aqui no texto de Mateus é o que Jesus Cristo vai criticar, porque daí para frente os hipócritas passaram a ter essa atitude de se vestir de pano de saco, de jogar terra na cabeça, de se colocar de luto. Ali fica com aquela atitude de cabeça baixa, para ser visto pelas pessoas, para serem vistos pelas pessoas. E aí, olha, está jejuando, aquele ali jejua 2 vezes por semana, hein? Olha, esse daí... quando eu crescer eu vou querer ser igual a ele. Jesus então, ele condena essa atitude hipócrita, essa atitude farisaica. Claro que a gente não precisa fazer isso, mas a atitude de separar aquele tempo, aquele momento de jejum, aquela abstinência dos alimentos, para demonstrar primeiro quebrantamento, humilhação. Senhor, Tu és o Senhor, eu sou barro, eu sou pó dos Teus pés, da poeira que pisa os Teus pés, como muitos salmistas se expressaram dessa forma. Quebrantamento, humilhação, no sentido de reconhecer que Deus é o Senhor e nós não somos nada, de reconhecer que nós pecamos e precisamos buscar o perdão de Deus, que não conseguimos vencer os nossos pecados, as nossas mazelas, a nossa natureza pecaminosa. Você pode ver que o jejum tem a ver com ficar sem alimento, e o alimento aflige a alma, e aflige a alma porque aflige a carne. Quando nós jejuamos da maneira correta, de acordo com o que agrada a Bíblia, lembre-se que Jesus Cristo disse: a carne é fraca, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E Gálatas vai dizer que o espírito briga, milita, guerreia contra a carne para não fazer o que é próprio do espírito, e sim próprio da carne. E o que é a carne? Ele cita as paixões carnais. A nossa carne inclina para o que é mal. A nossa carne, os nossos impulsos carnais são todos para aquilo que é contrário à vontade de Deus. E nós treinamos a nossa carne a se sujeitar ao Espírito de Deus quando nós jejuamos. Porque é difícil, você está ali com fome, a comida está ali perto, né? Não é porque você não tem o que comer,
mas você não cede à sua carne, sim exerce domínio próprio. Oravam, jejuavam nos momentos de calamidades e catástrofes, muitas vezes calamidades e catástrofes nacionais. Talvez, irmãos, se uma boa parte dos brasileiros, da igreja brasileira, estivesse jejuando de fato, fazendo um jejum bíblico, talvez a nossa nação estivesse melhor. Mas por outro lado, talvez porque tem pessoas, e eu sei que tem muitas pessoas orando e jejuando de maneira bíblica pelo nosso país, é que a gente está vendo coisas acontecer como nunca antes na história desse país aconteceu. Outro dia eu ouvi de uma autoridade, não sei quem, dizendo: olha, me admiro que o juiz Sérgio Moro ainda esteja vivo, né? Porque estão mexendo em vesperos. Talvez em muito menos tempo, lá na Itália, o juiz que fez mais ou menos algo parecido com o que está acontecendo agora no Brasil foi assassinado. Talvez não tenha acontecido nada disso porque tem muita gente orando e jejuando pelo nosso país, mas a coisa ainda está difícil. Às vezes temos catástrofes e calamidades na igreja. O jejum controla, como eu disse, os nossos impulsos, nos ajuda, nos treina para exercermos o domínio próprio. E, como eu disse, ele talvez potencializa as nossas orações. Jesus, como vemos aqui, não ordenou, mas Jesus pressupõe a respeito disso, a respeito do jejum. Eu quero caminhar para o final aqui, irmãos. Vimos essas atitudes do jejum, o que é um jejum bíblico. Eu talvez poderia realmente falar muito mais coisas, gostaria até de estender um pouco mais, mas eu espero que você me entenda bem. A igreja cristã nasceu lá com os apóstolos de Jesus. Lá 2000 anos atrás, vamos arredondar os números. Daí para frente, ou de lá para cá, a igreja teve a sua história, altos e baixos. Ao longo da história, a igreja veio caminhando, era uma igreja só, mas essa igreja, ou pelo menos a liderança e boa parte desta igreja, começou a tomar desvios e ir para outros rumos, outros caminhos, que não aquele caminho reto das Escrituras, de unicamente as Escrituras, e a igreja foi tomando rumos estranhos. Mas, lá no passado, talvez até antes do ano 300, ou até aproximadamente o ano 300, a igreja não celebrava o nascimento de Cristo, mas celebravam a morte de Cristo. E celebrar, para nós hoje, celebrar é fazer festa, né? Pular, dançar, celebrar para nós, mas celebrar é relembrar, é trazer a memória. Então, nesse sentido, celebrar a morte de Cristo não era exatamente pular, fazer festa, trocar presentes e fazer aquilo que normalmente a gente faz no Natal. Então, a igreja não fazia isso, ela celebrava a morte de Jesus, mais ou menos no período que a gente hoje tem aí pelo calendário católico apostólico romano, que nós chamamos aqui de Semana Santa, e aí sexta-feira santa, sábado e domingo de Páscoa, né? Mais ou menos essas datas elas vêm seguindo desde lá de trás. A partir de um momento, a igreja resolveu fazer aquilo que hoje os católicos continuaram fazendo, mas os protestantes, os evangélicos, eles deixaram essas coisas de lado. Eu não vou entrar aqui no mérito, nem por que sim, por que não, mas a igreja católica começou a fazer isso. E eles desenvolveram então uma série de celebrações e chamada de Quaresma, que começa a partir da próxima quarta-feira agora e vai até o dia 16 de abril, é o período chamado de Quaresma.
Nesse período, eles têm lá os seus momentos de jejuns, né? E a quarta-feira, e aí o que a população fez? A população, então, um dia antes da quaresma, de iniciar a quaresma, onde são 40 dias de muita meditação, eles evitavam festas, celebrações festivas, faziam jejuns, era um momento mais de quebrantamento, eram 40 dias de reflexão penitencial, né? Reflexão penitencial é você pensar, poxa vida, o que eu tenho feito? Será que eu tenho agradado a Deus? Como tem sido a minha vida? Como tem sido a minha devocional? Quantas vezes eu li a Bíblia, então, nesse ano passado, né? Esse tempo passado aqui, como foi a minha atitude na igreja? Para quem eu falei de Jesus? Para quantas pessoas estou compartilhando o Evangelho? Então, Senhor, me perdoa, me quebranta, Senhor, me ajuda a te servir melhor. Era para dedicar esse tempo, mas ao longo da história foram sendo acrescentadas tantas e tantas coisas equivocadas, né? Muitas vezes isso acabou sendo usado como orgulho, como atitude hipócrita e farisaica. E aí, quando vem a reforma, então, olha, vamos jogar tudo isso fora, né? Vamos jogar a água e o bebê, a água da banheira e o bebê foi junto. Eu talvez deveria ter retido o que era bom e realmente ter retirado o que é o resto. Mas a população então fez o quê? Na terça-feira anterior à quarta-feira que dava início à contagem da quaresma, então vamos chutar o pau da barraca. E aí veio onde está o tal do carnaval, né? Carnaval, você já sabe disso, né? É a extravagância, é a glutonaria, é a luxúria, ou seja, vamos colocar nossa carne agora e vamos dar vazão para a carne. Essa era a atitude e é esse o propósito mesmo. Era como se a gente pudesse, imagina se o espírito fosse uma vestimenta, vamos tirar essa camisa aqui do espírito, colocar lá no armário, e por 24 horas é só carne pura. E aí a gente começa o resto, né? O que era para ser um dia só, o brasileiro transformou em 4, né? Eu não sei se foram os baianos ou os pernambucanos, não sei, é um mês antes, né? E não sei quem agora faz um mês depois. Daqui a pouco vai ser um dia só e o ano inteiro de carnaval, um dia só não carnaval e o restante do ano de carnaval. Mas a igreja fazia isso. E eu quero convocar a igreja hoje, irmãos, e quero te convocar, você que está aqui hoje, convocar mesmo, você pode até não atender, mas é uma convocação, e vou compartilhar ela com todos os outros que não estão aqui hoje, todo mundo que é membro da igreja, né? Evidentemente os nossos visitantes, evidentemente que estão absolutamente fora dessa ordem, né, pastoral. Vamos fazer jejum, 40 dias de jejum. Nesses 40 dias de jejum, vamos até o domingo da Páscoa. Mas como que nós vamos fazer esse jejum? Eu quero sugerir a você, a maioria das pessoas, elas fazem aí talvez 4, 5 refeições por dia. A maioria toma seu café, vamos dizer 8 horas da manhã, meio-dia almoça, 4 horas, 5 horas da tarde toma um chazinho, um café, pãozinho, um lanchinho, e 8 horas da noite faz uma janta. Eu queria convidar você para as próximas 7 terças-feiras. Olha só, 7 aí, eu não planejei isso não, depois que eu fui olhar no calendário e contar, eu vi que dava 7, né? E dizem que 7 é o número da perfeição de Deus, quem sabe tem algumas providências divinas aí para ajudar a nossa atitude, a nossa motivação, né? Se bem que Deus não precisa de 7 terças-feiras, 5 quartas-feiras, isso para Deus não tem nada, e eu não estou aqui iniciando campanha nenhuma, isso não vai virar moda no nosso meio, mas é algo para nos motivar, para dar o pontapé inicial. Você 5 horas, faz o seu dia, a sua segunda-feira normal. Então,
5 horas da tarde é o momento lá do seu lanche, faz o seu lanche normal. E aí não tem janta. Esquece a janta. E aí você então vai utilizar, provavelmente, mesmo aquelas irmãs que já deixam tudo adiantado para janta, em função de tantas outras atividades que já tem no seu dia, vai ficar aí pelo menos 1 hora para esquentar a janta, pôr a janta, tirar, lavar a louça, pelo menos 1 hora. Como não vai ter janta, eu sugiro a você 1 hora de exercício espiritual. Você pode ler a Bíblia. Se a família se junta para jantar, senta ali a família para jantar, então vamos sentar e vamos ler a Bíblia. Eu vou sugerir você a ler livros que tem um capítulo só na Bíblia, especialmente do Novo Testamento. Olha, você tem 3 João, 2 João, Judas, Filemão. Você pode ler esses livros, um capítulo só. Mas não é simplesmente ler, fecha e deixa, agora vamos lá para o WhatsApp. Não, é o jejum de alimento, mas sem o WhatsApp, sem internet, sem televisão, desliga a televisão, o jejum é completo mesmo. Né? Então, você lê aquele livro, você tem aí o seu celular, então utiliza o seu celular para uma coisa boa, utiliza a sua internet para algo melhor ainda, você pode comparar as versões, aí dá tempo, é um capítulo só, você pode ler 5, 6 vezes, em todas as 5 ou 6 versões mais populares que tem no português. Você lê inglês, treina o seu inglês, lendo também a Bíblia no inglês, né? Mas lê, não é para pôr lá para o cara que fala, deixa eu ficar ouvindo, isso não é leitura. Por que você acha que a plenitude dos tempos foi há 2000 anos atrás, quando não existia essa tecnologia? Você acha que isso pegou Deus de surpresa? Você acha que Deus deixou a Bíblia em forma de livro, porque Ele pensou, e agora, o que eu vou fazer? Você acha que a plenitude dos tempos não poderia ser hoje, e ao invés de livro, ter coisa gravada? Por que Deus deixou livro? Por que Deus mandava ler e meditar no escrito, no livro escrito? Deve ter alguma coisa que a gente não sabe, muito maior do que isso. Então deixa lá, coloca lá para ouvir. Chama os filhos. Se o filho sabe ler, cada um lê um versículo. Se o filho não sabe ler, lê para o filho. Pergunta, o que você achou dessa passagem? O que você acha? O que isso pode falar para nós? Gasta esta 1 hora. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui, quando vai dormir, já pôs o pijama, já escovou o dente. Deixa eu lá conferir a última postagem do Facebook. São 11 horas da noite. Aconteceu 1h30 já, Senhor Jesus. Eu tenho certeza que acontece com você. Você perde 1 hora tranquilo no Facebook, só porque foi dar a última conferidinha. É só uma só. Aí vem um negócio interessante. Desenvolve isso com a leitura da Bíblia. Você vai ter esses dias para fazer isso. Chega na terça-feira de manhã. Você começou seu jejum na segunda-feira à noite, na janta. Você já orou, já abriu. Você não vai tomar o café da manhã. E aí no café da manhã você perde pelo menos mais meia hora. São mais meia hora de oração. Você pode vir para cá, porque 8 horas da manhã nós vamos estar aqui com o templo aberto para essa oração de consagração de jejum nessas próximas terças-feiras. E aí você vai ficar assim até a hora do seu almoço, que é meio-dia. Eu tenho a mais absoluta certeza, você não vai morrer por causa disso não, muito pelo contrário, Deus vai abençoar você. Aí sim você almoça e segue a sua vida normal, ansioso para chegar a próxima terça-feira, porque é isso que vai acontecer com você. Quando você fizer o primeiro, você vai ver só, e aí depois você vai fazer igual uma pessoa que eu conheci, muito íntima minha, 3 dias de jejum, sem comer e sem beber. Eu vi isso, estava ali do lado, e tranquilo, você vai conseguir chegar nesse nível. Mas veja bem, eu não estou querendo ensinar você como um atleta aqui que treina para poder ganhar méritos. Não é isso. O que eu estou querendo é incentivar você a dizer que talvez 12 horas, 14 horas de jejum você consegue. Toda vez que você foi fazer exame de sangue, você conseguiu. Agora é para o Senhor. Eu tenho certeza de que nós vamos conseguir. Por que isso, irmãos?
Porque nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos desesperadamente de um avivamento. Ou Deus nos aviva, ou vamos morrer. Eu não estou falando de morte física, não. Estou falando de morte espiritual. Deus conta com você. Deus espera que você faça isso. E aqueles que vencerem receberão o dom da vida eterna, receberão autoridade sobre as nações, receberão um novo nome, vão receber de novo a garantia, porque veja, a Bíblia já diz que o nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Aí Jesus vem e diz o seguinte: olha, aquele que vencer, aquele que realmente põe em prática ali os meios de graça, de maneira nenhuma eu vou riscar o nome dele do livro da vida. Ou seja, Jesus está dando 200% de certeza, de garantia de que você vai estar lá no céu com ele. Eu conto com você e conto com o seu ânimo, eu conto com a sua atitude de incentivar os outros irmãos a também fazerem o mesmo. Então, já nessa terça-feira, eu espero que você faça isso, que pelo menos você se esforce para fazer isso. Amém, queridos?